Boa noite. Cadê meu tradutor? Buenas noches. Pela manhã preguei na outro grupo En la mañana yo prediqué en la otra congregación e fiquei mais tranquilo do que estou aqui agora. y estaba más tranquilo de lo que hoy estoy aquí. Por dois motivos. Por dos motivos. Primeiro, porque estão gravando minha mensagem aqui. Primero porque ahora en la tarde están grabando mi mensaje. E segundo, eu tive notícia que esse culto aqui no teatro é muito confortável. Y lo otro es que me contaron que aquí en este teatro el culto es muy cómodo. E que metade daqueles que estão assistindo aqui, participando da mensagem, Y que la mitad de los que están hoy aquí viendo y escuchando este mensaje conseguem dormir da metade da mensagem para frente. pueden dormir desde la mitad del mensaje para adelante. Então eu estou preocupado com isso e quero dizer que estou bem de olho em vocês. Entonces estoy preocupado con esto y quiero decirles que lo estoy mirando. Mas é uma alegria para mim estar encerrando hoje um tempo de 9 dias aqui no Chile. Pero para mí es una alegría hoy estar terminando un tiempo de 9 días que llevo aquí en Chile. Eu cheguei no sábado, sem ser ontem, o anterior, Llegué el sábado anterior e desci com uma equipe por sul para a cidade de Chillán. É isso? y fuimos como equipo, apenas llegué a la ciudad de Chillán. Falar Chillán é difícil para mim. Falei certo? Decir Chillán es difícil. Ok. E passei muito frio ali, saí de Recife com 30 graus e encontrei Chillán com 1 grau. Y pasé mucho frío porque salí de Recife con 30 grados y en Chillán había 1 grado. Mas chegando aqui em Santiago, o clima já estava menos frio, mais ameno. Pero al llegar aquí a Santiago el clima ya estaba menos frío, más cálido. Mas também tivemos um tempo ali no Sul abençoado, onde visitei 3 igrejas batistas em 3 conferências missionárias. Pero también tuvimos un tiempo de bendición en Chillán, donde pude visitar a 3 iglesias bautistas y 3 conferencias misioneras. E de quinta-feira até ontem estivemos na Etnias, aquela conferência que é aqui em Santiago. Y de jueves a ayer estuvimos en una conferencia aquí en Santiago, que es la conferencia Etnias. Então, não poderia escolher outro texto vindo de uma semana tão missioneira, Entonces, veniendo de una semana tan misionera, no podía escoger otro texto, a não ser pegar um que fala sobre Abraão. a no ser que sea uno que hable sobre Abraham. Abraão foi um homem escolhido pelo Senhor, através do qual montaria um povo que levaria o seu nome. Abraham fue un hombre escogido por Dios, a partir del cual Dios llevaría un pueblo que llevaría su nombre. E esse povo representaria a revelação da glória de Deus entre todas as nações. Y ese pueblo representaría la gloria de Dios entre todas las naciones. Por favor, abra o texto bíblico de Gênesis, capítulo 22, Por favor, abran ahí en Génesis capítulo 22 e leremos os versículos de 1 a 14. y leeremos los versos de 1 al 14. Por favor, pastor. Génesis 22, del 1 al 14. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los 2 siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. ¿Pero dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel.
Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Esse texto de Gênesis capítulo A ese 22, sitio Abraham assim, le puso por nombre el Señor provee, por eso hasta el día de hoy se dice en un monte provee el Señor. amém, sem problema. Até porque esse monte é um monte muito especial em Jerusalém. Este monte es un monte muy especial que está en Jerusalén. Hoje ele está coberto com a cúpula dourada. Hoy este monte está cubierto con la cúpula dorada. Foi lugar de revelação de Deus para o povo de Israel Fue un lugar de revelación de Dios para el pueblo de Israel. e local por onde o Senhor entrará assim que voltar na sua segunda vinda. Y el lugar por el cual el Señor entrará cuando vuelva en su segunda venida. Mas esse texto de Gênesis 22 é um dos mais especiais para a minha própria vida. Pero este texto de Génesis 22 es uno de los más especiales para mi propia vida. Ele, com um conjunto de outros textos, formaram um instrumento de Deus para trabalhar no meu coração Este texto junto con otro grupo de textos han sido muy especiales con los que Dios ha formado mi corazón e direcionar a minha vida, tanto ministerial quanto a minha própria vida cristã. y me ha dirigido tanto en mi vida ministerial como en mi propia vida cristiana. Quando eu penso em Abraão e no chamado de Deus para ser um abençoador, Cuando yo pienso en Abraham y en el llamado que Dios le hizo de ser a bendición, minha mente volta-se para o texto de Gênesis capítulo 12. mi mente se vuelve al texto de Génesis 12. Ali o Senhor se revela a Abraão como Deus poderoso e o vocaciona para ir para uma outra terra. Allí Dios se revela a Abraham como Dios poderoso y lo llama para que se vaya a otra tierra. E ali ele vocaciona e faz uma aliança que Abraão seria um abençoador Y ahí lo llama y le dice un pacto en el que le dice que Abraham sería bendición. e todos aqueles que o abençoassem seriam abençoados e todos aqueles que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Y todos aquellos que lo bendijeran serían benditos y todos aquellos que lo maldijeran serían malditos. Mas também ele disse que todas as nações da terra seriam abençoados por ele. Pero también le dijo que por medio de él todas las naciones de la tierra serían benditas. Desde o Antigo Testamento, a vocação de Deus para um povo que levaria o seu nome tem as nações como um grande alvo. Desde el Antiguo Testamento, el propósito de Dios para las naciones es para todas las naciones, es decir, a las naciones. Desde o capítulo 1 de Gênesis a gente percebe isso. Desde el primer capítulo de Génesis ya nos damos cuenta de eso. Quando Deus planejava a criação do homem, ele o planejou de tal forma que o homem fosse a sua imagem e semelhança. Cuando Dios planificó la creación del hombre, lo planificó de tal manera que el propósito era que el hombre fuera su imagen E o su texto, semejanza. e o texto bíblico fala que ele deveria se multiplicar e encher a terra. Y el texto bíblico dice que su propósito era multiplicarse y llenar la tierra. Ou seja, o que Deus desejava é que a imagem dele, que refletia a sua glória, enchesse toda a terra. En otras palabras, lo que Dios pretendía era que su imagen, aquel que reflejaba su gloria, llenara toda la tierra. Então perceba que as nações sempre foram o alvo de Deus. Entonces vea que las naciones siempre fueron el blanco, el objetivo que Dios tuvo. A vocação de Abraão tinha como objetivo levar a glória, a luz do conhecimento de Deus para todas as nações. El objetivo de Dios era llevar y que la luz de Dios se llevara a todas las naciones. E não é diferente com a igreja hoje. Y no es distinto con la iglesia hoy. Não existimos para estar simplesmente num culto como esse, Nosotros no simplemente existimos para venir a un culto como este. mesmo que seja tão abençoador e também bíblico estarmos juntos. Aunque ciertamente es una gran bendición y es bíblico que estemos juntos. Mas ao estarmos juntos, devemos estar olhando sempre para o propósito maior do Senhor, que são as nações. Pero cuando estamos juntos debemos siempre estar mirando el propósito mayor del Señor, que es las naciones. E é claro que no Novo Testamento percebemos que esse testemunho precisa ser dado de forma concomitante Y claro que en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que este propósito debe ser cumplido de tal manera de que desde Jerusalém até os confins da terra o testemunho do Senhor seja pregado. que desde Jerusalén hasta lo último de la tierra el Señor sea predicado. Eu imagino que todos os crentes no seu coração
tem o desejo de ser um abençoador. Yo creo que todos los creyentes en su corazón tienen el deseo de ser bendición para otros, De poder abençoar os seus de familiares, bendecir a sus as familiares, pessoas com quem las trabalha, personas con las cuales as trabaja, pessoas que vivem ao seu redor, na vizinhança. a su alrededor. Ou sus seja, vecinos. o crente de coração quer ser uma bênção. O sea, el creyente de corazón quiere ser bendición. Porque ele foi chamado com essa natureza, a natureza do testemunho. Porque él fue llamado con esta naturaleza. Su naturaleza es dar testimonio. Todos nós somos colocados para agir na missão que pertence a Deus. Todos nosotros somos llamados para actuar en la misión que pertenece a Dios. No final das contas, a missão existe antes da igreja. De hecho, la misión existe desde antes que la iglesia. A verdade é que não existe uma missão constituída por Deus para ser dada ao seu povo. La verdad es que no existe una misión que Dios haya constituido y se la haya dado a su pueblo. Mas, pelo contrário, foi constituído um povo que levaria o seu nome para cumprir a sua missão. Fue al revés. Lo que ocurre es que Dios constituyó un pueblo con el propósito de que ese pueblo sirva a la misión que Él se había propuesto. O que eu estou dizendo é que a missão existe antes da igreja existir. Lo que estoy diciendo es que la misión existe desde antes que la iglesia. Estão compreendendo? Entonces, ¿comprenden? Todo mundo está acordado ou algum já dormiu? ¿Están despiertos o alguien que se durmió? A verdade é que Abraão foi chamado para esse caminho de testemunho. La verdad es que Abraham fue llamado para este camino de testimonio. E na sua pessoa e na sua família, as nações da terra conheceriam a glória do Senhor. Y a través de su persona y su familia, todas las naciones de la tierra conocerían al Señor. Foi para isso que fomos chamados. Para eso también fuimos nosotros llamados. Para isso que o Senhor nos levou para junto dele. Para eso el Señor nos trajo así. Para que o seu nome pudesse ser conhecido por cada um de nós. Para que su nombre pueda ser conocido a través de cada uno de nosotros. Como isso pode acontecer? ¿Cómo esto puede suceder? O capítulo 22 encerra um preparo de um grande trabalho de Deus na vida de Abraão. El capítulo 22 es como la culminación de toda una preparación que Dios venía haciendo desde el 12 con Abraham. Do capítulo 12 até o capítulo 22, vemos um homem que recebe o nome de pai da fé, sendo moldado, sendo trabalhado pelo próprio Deus. Del capítulo 12 al 22 lo que vemos es a este hombre que fue llamado por Dios para que él sea moldeado y preparado, ya que él iba a ser llamado el padre de la fe. E aqui eu percebo nesse capítulo 22 características desse homem de fé que consegue ser um abençoador das nações. Y por lo tanto en este capítulo 22 ya vemos en Abraham características de ese hombre de fe que será bendición para las naciones. E então eu quero convidá-lo a avaliar de forma rápida aqui esse texto por esse prisma. Entonces quiero invitarlo a evaluar y a mirar este texto desde este prisma, de manera rápida. Eu quero ser direto naquilo que quero falar. Quiero ser directo en lo que quiero hablar. Até porque eu estou dividindo meu tempo aqui com o pastor na sua tradução. Incluso porque estoy dividiendo mi tiempo con la traducción que el pastor está haciendo. Primeira característica que eu vejo em Abraão. La primera característica que veo en Abraham, Um homem que quer ser bênção na vida dos outros. un hombre que quiere ser bendición para nosotros, Que quer ser instrumento de Deus para que a sua glória possa ser manifesta através dele. que quiere ser instrumento de Dios para que la gloria de Dios sea manifestada a través suyo, Precisa ter compromisso com a obediência. necesita ser alguien que tiene un compromiso con la obediencia. A obediência é uma característica inegociável no cristão. La obediencia es una característica innegociable en un cristiano. Pode ser brasileiro, chileno, coreano, japonês, ou qualquer país. Sea brasileño, chileno, coreano, japonés o de cualquier país. Ele pode ser um adolescente, jovem ou idoso. Puede ser adolescente, joven, un anciano. A obediência é inegociável. La obediencia es innegociable. Quando o começo desse capítulo 22 descreve esse momento de Abraão, Cuando el comienzo de este capítulo 22 describe este momento de Abraham, diz que o Senhor trata com ele e lhe dá uma ordem explícita. dice que el Señor trata con Abraham y le da una orden explícita. A ordem é: pega o teu filho, teu único filho, Toma tu hijo, tu único hijo, aquele a quem tu amas, e vai oferecê-lo em um monte que eu te mostrarei. al que tanto amas, y anda y ofrécelo en un monte que yo te voy a mostrar.
quando eu leio o texto, eu percebo que tipo de atitude e reação Abraão teve. Cuando yo leo el texto, me doy cuenta cuál es el tipo de actitud, de reacción que Abraham tuvo. Porque se você lembra, no capítulo 12, Deus faz uma promessa que na sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Porque recordemos que en el capítulo 12 Dios le había hecho a Abraham una promesa de que a través de su descendencia todas las naciones de la tierra serían benditas. Abraão, quando recebeu essa promessa, já era avançado de idade, Sara, sua esposa também, além de ser estéril. Cuando Abraham recibió esta promesa en el capítulo 12, Abraham ya era anciano, su esposa también era anciana y además su esposa era estéril. Mas o agir miraculoso de Deus fez com que Isaac pudesse nascer. Pero el actuar milagroso de Dios hizo que Isaac naciera. Alguns creem que Isaac deveria ter seus 20 anos, talvez da idade da maioria dos queridos que aqui está. Algunos piensan que Isaac debería tener unos 20 años, la edad de la mayoría de los que están aquí probablemente. E Abraão, quando ouviu da parte de Deus a ordem de ir sacrificá-lo, Y cuando Abraham escuchó de parte de Dios la orden de que tenía que tomar a su hijo y sacrificarlo, ele não questionou a Deus. él no lo cuestionó. Ele poderia ter perguntado, como assim, Deus? Él podría haberle preguntado, ¿cómo así, Dios? Ah, será que o Senhor está entendendo a ordem que está me dando? ¿Será que tú estás entendiendo la orden que me estás dando? Ou sou eu que não estou entendendo o que o Senhor está ¿O falando? soy yo quien no entiende lo que tú me estás Lembra-se que Isaac, o meu filho, a quem estás mandando sacrificar, é o alvo da aliança, da promessa que o Senhor fez para a minha vida? Recuerda que Isaac, aquel hijo que tú me estás pidiendo que sacrifique, era el objetivo de la promesa que tú me diste de sacrificar. Ele não faz esse tipo de oração. Pero Abraham no hace este tipo de oración. Muito pelo contrário. Al contrario, Abraão sai para uma atitude de obediência, Abraham sale a una actitud de obediencia, mas não qualquer obediência. pero no cualquier obediencia. Uma obediência comprometida, Una obediencia comprometida, uma obediência imediata, una obediencia inmediata, incondicional. incondicional. O texto bíblico vai dizer que ao ouvir essa ordem, Abraão se levanta de madrugada. El texto dice que cuando Abraham escuchó la orden, se levantó de madrugada. Ou seja, o sol ainda estava raiando. O sea, el sol recién estaba saliendo. Se fosse no Recife, seria 4:30 da manhã. Si fuese en Recife, esto sería como a las 4:30 de la mañana. Aqui em Santiago, eu acho que umas 7 horas. Aquí en Santiago como a las 7, ¿no? É por aí? Por isso que eu, às vezes, tenho vontade de dormir até as 7 horas aqui em Santiago. Por eso es que aquí en Santiago me dan ganas de dormir hasta las 7. Ahora entiendo. A verdade é que Abraão levanta-se como aquele que parece que estava ansioso em obedecer, La verdad es que Abraham obedece como si fuera alguien ansioso por obedecer. mesmo que o cumprimento da ordem não lhe parecia algo muito agradável. Aun cuando el cumplir esta orden ciertamente no le parecía agradable. Ele não questiona, Pero él no lo cuestionó. ele não protela. Él no protesta. no. Él no retrasa. Isso, ele não deixa para amanhã, ele levanta de madrugada. Él no lo deja para mañana, sino que lo hace de inmediato. Se levanta de madrugada. Pega 2 servos, Toma 2 siervos, pega o jumento, toma un asno, pega o material de culto, seu filho Isaac e sai para obedecer. toma todos los materiales para el holocausto, toma a su hijo Isaac y se va. Somos chamados para esse tipo de obediência. Este es el tipo de obediencia al cual somos llamados. Eu sempre que falo de obediência, lembro de uma história do meu filho. Siempre cuando hablo sobre obediencia me acuerdo de una historia de mi hijo. Eu não falei da minha família, eu sou casado e tenho 2 filhos. No hablé de mi familia. Estoy casado y tengo 2 hijos. Estou casado há 34 anos. Hace 34 años. Tenho um filho de 32 que é pastor numa cidade ao lado da minha, Que es pastor en una ciudad próxima a la mía. solteiro. Él es soltero. Já estou fazendo propaganda dele aqui. Ya estoy haciendo propaganda de él aquí. E tenho uma filha casada, Y tengo una hija casada. ela tem 30 anos. Ella tiene 30 E eu años. tenho uma pequena neta de 2 anos, Y por ella tengo una pequeña nieta de 2 años. a neta mais linda do mundo. La nieta más linda del mundo. E ela trabalha junto com seu esposo, minha pequena neta, em uma aldeia indígena, Y ellos trabajan junto a su esposo y mi nieta en una aldea indígena. a aldeia Tembé, na região amazônica do estado do Pará, no Brasil. En la aldea Tempé, en la región amazónica del estado de Pará, en Brasil. Então, meu filho, quando era bem pequeno, Entonces cuando mi hijo era pequeñito, havia algo na casa que lhe atraía muito. había algo en casa que le generaba mucha atracción. Eram 2 buraquinhos que ficam na parede, Que están en la pared. assim embaixo, Así abajito. que no Brasil chamamos tomada. Que en Brasil le llamamos tomada. Eu não sei o que é aquilo, o que é tomada aqui no Chile. Aquí tomada? el enchufe.
Chuf. Ah, agora Ah, é que ele está aprendendo castelhano, desculpe. yo estoy aprendiendo castellano. A verdade é que algo atraía Levi continuamente para lá, para perto da tomada. La verdad es que a mi hijo Leví le atraía algo muy fuerte hacia el enchufe. E não foi apenas uma vez que o vi ainda pequenininho, com o dedo bem gordinho, estirado para a tomada, indo em direção a ela. Y no fue solo una vez, muchas veces yo lo vi con su dedo estirado, muy gordito su dedo, tratando de apuntar a ese hoyito de E la pared. quando ele ia em direção, eu sentado no sofá ou em qualquer lugar, ele gritava, Levi, não. Cuando yo lo veía y estaba a veces sentado ahí en mi sillón y lo veía, le gritaba, Leví, no. Ele parava, disfarçava e saía de perto. Se hacía el tonto y se iba. Ele não entendia por que não podia brincar com aqueles dois buraquinhos. Él no entendía por qué no podía jugar con el enchufe. Ele atraía tanto. Le era tan atractivo. Parece que ele ouvia a tomada ali chamando, Levi, venha para cá. Parece que le escuchaba que el enchufe lo llamaba, Leví, ven. Até que um dia, Hasta que un día, acho que nem eu nem a mãe dele estávamos por perto. ni yo ni su mamá estábamos cerca. E olhe que nós protegíamos a tomada com uma proteção plástica. Miren que le poníamos a los enchufes, le pusimos una protección plástica. Até um dia que o vimos tentar tirar aquela proteção, Hasta un día que lo vimos intentando sacar la protección. colocamos, além da proteção plástica, uma fita isolante para que ele não conseguisse tirá-la. Además de la protección plástica, le pusimos Ah, mas para que naquele no dia- pudiera- Aquele dia ele olhou para um lado, Pero hubo un día en que él miró a un lado, olhou para o outro, miró al otro, não viu nem papai nem no mamãe vio ni al papá ni a la e mamá pensou, y dijo, é agora. ahora. E foi até a tomada, imagino eu, tirou a fita, tirou a proteção, Sacó la protección, colocou o dedo na tomada. puso el dedo. Graças a Deus, ele não teve mais do que um dedo inchado, Gracias a Dios no le pasó nada más. porque poderia ser algo mais grave. Porque podría haber sido algo más grave. Agora, uma coisa eu posso afirmar a vocês. Pero una cosa te puedo afirmar. Ele hoje tem 32 anos. Hoy él tiene 32 años. Nunca mais botou o dedo na Nunca tomada. más puso el dedo en el enchufe. Aprendeu. Aprendió. Quantos crentes precisam levar um choque, um supapo, ¿Cuántos creyentes necesitan tener un golpe que les dé un choque eléctrico para entender que vale a pena obedecer ao Senhor? para entender que vale la pena obedecer al Señor? Nós somos uma geração de igreja desobedientes. Nosotros somos una generación de iglesia desobediente. Somos acostumados a negociar os preceitos da palavra no nosso dia a dia. Estamos acostumbrados a negociar los preceptos de la palabra en nuestro día a día. E isso acontece desde o Antigo Testamento. Esto sucede desde el Antiguo Testamento. Eu estou lembrando do texto de 1 Samuel, capítulo 15. Me acuerdo del texto de 1 de Samuel 15. Ali conta a história do primeiro rei de Israel, chamado Saul. Ahí cuenta una historia del primer rey de Israel. Que se llamaba Certamente a maioria de vocês conhece a história. Saúl. Ciertamente la mayoría de ustedes conocen esta historia. Samuel era o profeta do Senhor Samuel era el profeta del Señor e leva até o rei Saul uma ordem explícita. y le da al rey Saúl una orden explícita. A ordem ao rei era que deveria avançar contra os amalequitas, que era um povo que se opunha a Deus, La orden era que Saúl debía avanzar contra los amalecitas, que era un pueblo que se oponía, e destruí-los completamente. y destruirlos por completo. Até o dia em que Saul estava voltando com o exército de Israel, Hasta el día en que Saúl ya venía de vuelta con el ejército de Israel. e Samuel sabia que Saul não havia ouvido o que o Senhor tinha dito para ele. Y Samuel sabía que Saúl no había obedecido lo que Dios le había dicho. E encontra Saul no meio do caminho, Así que Samuel se encuentra con Saúl a la mitad del camino lhe faz uma pergunta: y le hace una pregunta. obedecesse a ordem do Senhor? ¿Obedeciste la orden del E Señor? Saul, sim, obedeceu o que o Senhor mandou. Y Saúl dijo, sí, obedecí lo que el Señor me dijo. Samuel perguntou então: que balido de ovelhas é esse no meu ouvido? Entonces Samuel le pregunta, ¿y por qué escucho balido de ovejas? E que mugido de bois é esse que ouço? ¿Y por qué escucho mugido de vacas? E Saul, como muitos de nós, Y Saúl, como cualquiera de nosotros, muchos de nosotros, consegue achar uma desculpa, uma resposta até espiritual para sua desobediência. logra incluso darle una respuesta espiritual a su desobediencia, una excusa espiritual. Ele diz: o teu povo separou, reservou, poupou o melhor do gado e das ovelhas para oferecer ao Senhor teu Deus. Y le dice, no, lo que pasa es que tu pueblo preservó y guardó lo mejor del ganado para ofrecerlo como holocausto a Dios. Que lindo! Qué lindo.
Que cara crente! Qué creyente, qué consagrado. Samuel olhou para Saul e lhe disse, Samuel miró a Saúl y le dijo, em uma pergunta direta, a través de una pregunta directa, tem o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, quanto que se cumpra a sua palavra? ¿tiene el Señor más placer en sacrificios y holocaustos que en que se cumpla su palabra? O Senhor nos chama para um caminho de obediência. El Señor nos llama a un camino de obediencia. Abraão aprendeu a obedecer ao Senhor. Abraham había aprendido a obedecer al Señor. A desobediência do nosso dia a dia é sinal claro que nós desconhecemos o senhorio de Cristo na nossa vida. La desobediencia de nuestro día a día es la evidencia de que no conocemos el señorío de Cristo en nuestra vida. Nós nos imaginamos sentados no trono. Nosotros nos imaginamos a nosotros mismos. Nós sentados queremos en el trono. fazer a nossa vontade e não a do Senhor. Queremos hacer nuestra voluntad, no la del Señor. Dois detalhes me marcam na história de Saul. Dos detalles me marcan en la historia de Saúl. O primeiro é que ao enfrentar e destruir os amalequitas, ele guarda o rei Agag. Lo primero es que cuando Saúl destruye a los amalecitas, sin embargo, él preserva la vida del rey, Agag. Depois olhe o texto de 1 Samuel 15 com calma em casa. Después en su casa vea el texto de 1 de Samuel 15. Por que ele fez isso? ¿Por qué hizo esto Saúl? Porque era a prática dos reis da época trazer o rei vencido amarrado no seu próprio carro. Porque era una práctica de aquella época traer a un rey vencido amarrado a su propio carro. Para que entrando diante do povo, o povo o honrasse como um rei poderoso. Para que entonces al entrar y pasar delante del pueblo todos honrasen al rey victorioso. Então Saul poupou Agag contra a ordem clara de Deus, Entonces Saúl preservó la vida de Agag contra el mandato claro de Dios. porque ele queria que o pessoal dissesse, esse é o cara. Porque él quería que las personas le dijeran qué grande es él, qué bacán es. Tem essa expressão aqui, esse é o cara. Existe esta expresión, ese es el hombre. Ou seja, é o maior. O sea, él es el mayor. O segundo detalhe nesse texto, para mim, é mais grave ainda. El segundo detalle en ese texto es aún más grave. Se você olhar o texto, vai perceber que a notícia que trazem a Samuel Si tú ves el texto, te vas a dar cuenta que la noticia que le dan a Samuel é que o rei Saul, de fato, entrou nas terras de Israel es que de hecho el rey Saúl entró a las tierras de Israel e estava num Carmelo. y estaba en el monte Carmelo. Você lembra o que ocorreu no Monte Carmelo? ¿Recuerdan lo que ocurrió en el monte Carmelo? Estão acordados aí? ¿Están despiertos? Amém? Amén. Eu vi pouco amém. O escuché poco amén. O Monte Carmelo foi aquele lugar em que Elias confrontou os profetas de Baal. El monte Carmelo es el lugar donde Elías va a confrontar a los profetas de Baal. E que o Senhor, em uma breve oração de Elias, se revela o Deus verdadeiro. Y es el lugar donde, en una breve oración de Elías, Dios se revela como el Dios verdadero. Naquele lugar, Elias reestrutura, refaz o altar do Senhor que estava destruído. En aquel lugar, Elías rearmó el altar de Dios que estaba allí destruido. E Deus, quando respondeu com fogo, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a água que havia se derramado sobre tudo aquilo. Y en ese momento Dios envió fuego del cielo y consumió todo, la leña, Ah. el agua, el holocausto, todo lo que estaba ahí lleno de agua. Aquele era o lugar da revelação, da manifestação da glória do Senhor. Ese era un lugar donde la manifestación de la gloria de Dios se da. Ali o Senhor foi conhecido por Israel. Allí el Señor fue conocido por Israel. Então a notícia que chega a Samuel a respeito de Saul Entonces la noticia que le llega a Samuel sobre Saúl é que ele chegou ao Carmelo. es que llegó al Carmelo. E a expressão que aparece depois dessa afirmação é: Y la expresión que aparece después de esa afirmación es la siguiente, ele levantou um monumento para si. que dice que Saúl había levantado un monumento para sí mismo. É esse tipo de homem que não obedece ao Senhor, Este es el tipo de hombre que no obedece al Señor, que não reconhece que sua vida é completamente dependente dele. que no reconoce que su vida es completamente dependiente de él. A desobediência significa: Deus, a tua palavra para mim não tem muito valor. La desobediencia significa, Dios, para mí tu palabra no tiene mucho valor. Eu vou fazer exatamente o que está no meu coração e na minha mente. Voy a hacer exactamente lo que tengo en mi corazón y en mi mente. Infelizmente, essa é a maior marca da igreja do nosso século. Infelizmente, esa es la mayor marca de la iglesia en nuestro siglo. Se eu parasse o sermão apenas nesse primeiro ponto e você saísse daqui entendendo que para ser um
abençoador, você precisa ser obediente, eu estaria satisfeito. Si yo parara mi sermón aquí y tú salieras de este lugar simplemente entendiendo que para ser bendición a otros debes ser obediente, yo ya estaría satisfecho. Porque a obediência é inegociável na vida do cristão. Porque la obediencia es innegociable en la vida del cristiano. E a obediência é a palavra do Senhor. Y la obediencia es a la palabra del Señor. Essa é a nossa base. Esta es nuestra base. Primeira característica, obediência. La primera característica de Abraham fue obediencia. Imediata Inmediata. e incondicional. Incondicional. Abraão se levantou para oferecer ao Senhor o que o Senhor lhe havia pedido. Abraham se levantó para ofrecer al Señor lo que el Señor le había pedido. E não era qualquer coisa. Y no era cualquier cosa. Era o que era mais precioso para Abraão, Abraham tenía que entregar lo más precioso para él, o seu filho. a su hijo. E veja que o Senhor parece que não queria facilitar para Abraão. Y fíjate que el Señor parece que no se lo quería hacer muy fácil. Ele diz, sai para oferecer o teu filho, Él le dice, toma tu hijo, teu único filho, el único que tienes, e lembra, Abraão, a quem tu amas. al que tanto amas. Abraão saiu para oferecer o que era mais precioso para ele. Abraham se fue para ofrecer lo que era más precioso para él. Segunda característica. La segunda característica, Eu vou procurar ser bem mais breve nessas duas que ainda tenho colocado, tá bom? voy a buscar ser más breve en las próximas dos. Mas uma outra característica de um homem que quer ser abençoador aparece nesse texto. Una otra característica de un hombre que quiere ser bendición para otros aparece en este texto. Porque um homem abençoador ele não é somente obediente, Porque un hombre que es bendición para otros no solamente es obediente, mas é um homem de convicções. pero es un hombre de convicción. Para poder ser abençoador de alguém ou de outra nação, Para poder ser bendición para alguien o para una nación, nós precisamos ter certeza hoje do resultado futuro. nosotros hoy necesitamos tener certeza sobre el resultado futuro. O versículo 5 traz uma afirmação de Abraão para os seus servos, no mínimo interessante. En el verso 5 nosotros vemos una instrucción de Abraham a sus siervos como mínimo interesante. Ele para diante do monte para o qual ele havia sido encaminhado por Deus para oferecer Isaac, Él se detiene frente al monte para el cual Dios le había enviado que debía entregar. mas ele olha para os dois servos e diz, Y mira a los dos siervos y les dice esto: eu e o jovem iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para vós. yo e Isaac nos iremos al monte y después de adorar volveremos a ustedes. Ele não diz, nós iremos até o monte e eu voltarei para Él vocês. no les dice nosotros iremos y yo volveré. Ele fala, nós voltaremos. Él les dice nosotros. Mas volveremos. espera aí, Deus havia mandado sacrificar Isaac ali no monte. Pero espera un poco, Dios había mandado que él sacrificara a Isaac en el monte. Como é que ele vai dizer para os servos que os dois voltariam? ¿Cómo es posible que le diga a los siervos que los dos iban a volver? O autor de Hebreus, no capítulo 11, El autor de Hebreos, en el capítulo 11, os versículos 12 até o 14, 17 a 19, melhor dizendo, en los versículos 17 a 19 de Hebreos 11, o autor de Hebreus vai descrever esse ato, esse fato de Gênesis 22. el autor de Hebreos va a describir este acto de Génesis 20. E diz ali o autor de Hebreus que Abraão cria que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac. Y el autor de Hebreos dice que Abraham creía que Dios era poderoso incluso para resucitar a Isaac. E ele continua dizendo de onde, de forma simbólica, o obteve. Y entonces él dice lo siguiente, el autor de Hebreos: pues de allí que de forma figurada lo obtuvo, de la muerte. A verdade é que Abraão sabia que Isaac não poderia ficar morto naquele monte. La verdad es que Abraham tenía certeza que Isaac no se podría quedar muerto en ese Porque Abraão tinha uma aliança de Deus. porque Abraham tenía un pacto de parte de Dios. E esse pacto era originado dos céus para ele. Y ese pacto había sido originado en los cielos. Não era uma aliança de Abraão para com No Deus. fue un pacto que Abraham le hizo a Dios. Mas Deus fez com ele. Dios había hecho un E pacto. esse tipo de pacto, ele é definitivo. Y ese tipo de pactos son definitivos. Esse é um tipo de pacto que podemos confiar plenamente. Este es un tipo de pacto en el cual podemos confiar plenamente. A aliança que Deus firma conosco, ela é inquebrável. El pacto que Dios firma con nosotros es inquebrantable. Por isso que Abraão sabia que Isaac não poderia ficar ali morto. Por eso que Abraham sabía que Isaac no se iba a quedar en ese A monte. promessa do Senhor na vida de Isaac seria cumprida. La promesa de Dios en la vida de Isaac se cumpliría.
As escrituras dizem, alguns dizem que a escritura lista cerca de 39 mil promessas para aqueles que pertencem ao Senhor. Algunos dicen que la escritura tiene cerca de 39.000 promesas para los que creen en el Señor. E olhe que o Senhor é aquele que não falha. Y fíjese, Dios nunca falla. As escrituras dizem que ele não é homem para mentir, La escritura dice que él no es hombre para que mienta, nem filho de homem para se arrepender. ni hijo de hombre. Alguém já disse que quando nós obtemos uma promessa de Deus, Alguien ya dijo que cuando obtenemos una promesa de Dios, ela vale tanto quanto o seu cumprimento. la promesa vale lo mismo que su cumplimiento. Deus prometeu, assim vai acontecer. Dios lo prometió, va a suceder. Nós iremos até o monte e, havendo adorado, voltaremos para Iremos vós. hasta el monte, les dice Abraham. Abraão tinha, Y habiendo adorado, volveremos. Abraão tinha convicção plena de que a obediência à ordem do Senhor lhe garantia segurança. Abraham tenía convicción plena de que si él obedecía a Dios, esto le daba seguridad. Eu posso dizer aos irmãos com toda a certeza da alma Y yo les puedo decir a los hermanos con toda la certeza de mi alma que não há lugar mais seguro para nós do que cumprindo a vontade do Senhor. que no hay lugar más seguro para nosotros que cumplir la voluntad de Dios. Nem sempre vamos entender, No siempre vamos a entender. nem sempre vamos conseguir explicar. No siempre vamos a lograr. Muitas vezes aos nossos olhos ou mente vai parecer que não é o ideal. Muchas veces a nuestros ojos nos parecerá que lo que Dios está demandando no es lo ideal. Podemos até imaginar que os meus planos são muito mais lógicos ou melhores do que aquele que Deus coloca na sua palavra e me instrui. Incluso vamos a imaginar que los planes nuestros son mucho mejor y más lógicos. Mas que eu lo quero Dios dizer en su palabra. ao querido irmão que aí na obediência está a segurança daquele Pero que quiero crê. decirte hoy, querido hermano, que la seguridad está en la obediencia a la palabra de Dios. A terceira característica que quero colocar para vocês, La tercera característica que quiero colocar a ustedes, desse homem que aprendeu a caminhar por fé, de este hombre que aprendió a caminar por fe, desse homem que foi moldado para ser um abençoador, de este hombre que fue moldeado para hacer bendición a otros, assim como todos nós desejamos ser. así como todos nosotros deseamos ser. Não é somente a obediência, No es solamente obediencia, não somente convicção, no es solamente convicción, mas é aprendermos a deixar sobre Deus a responsabilidade de tornar as suas promessas verdadeiras. sino aprender a dejar sobre Dios la responsabilidad de hacer que las promesas se cumplan, sean verdaderas. Abraão foi que na sua caminhada tantas vezes tentou ajudar Deus. Abraham en su caminar muchas veces intentó ayudarle a Dios. Você lembra Gênesis capítulo 12? Em ti, nas suas descendências, serão benditas todas as nações da terra. Recuerden Génesis 12, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dice Abraham. Anos se passaram e ele e Sara não tiveram Y filhos. los años pasaron y él y Sara no tuvieron hijos. Então Sara trouxe, com permissão de Abraão, um acordo entre os dois, trouxe a Agar, a escrava dela, e ele se deitou com Agar. Así que se pusieron de acuerdo Sara y Abraham, y lo que hizo Sara fue entregarle a su sierva Agar para que Abraham se acostara con ella. Como se Abraão e Sara pudessem ou precisassem ajudar a Deus para que ele cumprisse sua Como si aliança. Abraham y Sara necesitaran ayudarle a Dios Y- para que Dios cumpliera su promesa. E nasce Ismael, Y entonces nace Ismael. de onde é derivado todos os árabes. Y de allí, de Ismael, descienden todos los árabes. É só olhar para o Oriente Médio, a confusão que deu até o dia de hoje. Y ahora miren el Oriente Medio y fíjense la confusión que hay por causa de eso hasta el día de hoy. Somente porque um homem achou que podia ajudar a Deus cumprir a sua palavra. Solamente porque un hombre creyó que él podía ayudarle a Dios a cumplir su palabra. Isso ocorreu também um pouco antes, quando ele estava indo para o Egito. Y eso ocurrió también un poco antes, en una ocasión que Abraham fue a Egipto. E fez com Sara um acordo de que ela diria que era sua irmã e não sua esposa, Él hizo un acuerdo con Sara de que ella diría que era su hermana, no su esposa. porque ele tinha medo de ser morto por algum homem que desejasse ficar com Sara para si. Porque él tenía miedo de que algún hombre lo quisiera matar para quedarse con Sara. Ou seja, isso ocorreu do capítulo 12 até o capítulo 22. Todos estos episodios los vemos entre el 12 y el 22. E Abraão aprendeu que não vale a pena tentar ajeitar o caminho que só o Senhor pode definir. Y así Abraham aprendió que no se saca nada con tratar de arreglar el camino que solo Dios puede definir. O Senhor cumpre a sua palavra do seu modo e no seu tempo. El Señor cumple su palabra a su manera y en su tiempo. Então você pode ter uma promessa de Deus, pode imaginar que ela está até tardando. Entonces tú puedes tener una promesa de Dios e imaginarte que se está retardando. esa Se ela está alicerçada na palavra, eu lhe digo, pode esperar, ela virá. Pero si esa promesa está fundamentada en la palabra de Dios,
te puedo decir, quédate tranquilo. Porque vendrá esa promesa. porque o Senhor é fiel. Porque el Señor es fiel. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Mas se você olhar os versículos 7 e 8, poderemos ver essa terceira característica. Pero si vemos los versos 7 y 8, veremos esta Lá, tercera característica. lá vinha caminhando Abraão com Isaac, deixou os servos e continuou subindo o monte. Ahí vemos a Abraham que va con Isaac subiendo el monte. Ya dejó a sus siervos y van solo ellos dos. E aí Isaac, que aprendeu a cultuar a Deus com seu pai Abraão, Y ahí Isaac, que ya había aprendido a rendir culto a Dios con su padre Abraham, percebeu que um dos elementos do culto estava faltando. se dio cuenta que uno de los elementos del culto estaba faltando. Havia lenha, o fogo, Había leña, fuego, mas não tinha o cordeiro para o holocausto. pero no había cordero para el holocausto. Deixa eu só abrir um parênteses nessa Quiero abrir hora un paréntesis e dar uma palavra para os y pais darle una palabra a los papás e para os futuros pais. y los futuros papás. Nossos filhos precisam aprender a amar e adorar a Deus conosco. Nuestros hijos necesitan aprender a amar y adorar a Dios con nosotros. Podemos trazê-los para a igreja, é uma bênção. Los podemos traer a la iglesia, es una bendición. E até cantar aquele cântico Y hasta infantil incluso cantar estas canciones de niños. e orar com eles. Isso tudo é especial. Todo eso es muy especial. Mas nossos filhos vão aprender a caminhar com Deus através da vida dos seus pais. Pero nuestros hijos aprenderán a caminar con Dios a través de la vida de sus Na padres. hora da crise, eles vão aprender a lidar com a crise, olhando o exemplo dos pais crentes. En la hora de la crisis, ellos aprenderán a lidiar con la crisis al mirar a sus padres creyentes. Quando essa crise chegar, eles podem perceber ou os pais se desesperando ou se encurvando em oração, em dependência total do Senhor. Pero cuando llega la crisis, ellos verán a sus padres que se curvan delante del Señor. Então, querido, não abra mão de ensinar o seu filho a adorar o Senhor. Entonces, no negocies esto de enseñarle a tu hijo a adorar a su É responsabilidade e privilégio seu. Es una responsabilidad, un privilegio tuyo. Fecho parênteses. Si abro paréntesis. Abraão estava ali caminhando com Isaac. Abraham estaba allí caminando con Isaac. Aliás, eu acho que até a entonação da leitura desse texto deveria ser diferente. Incluso yo creo que la entonación al leer este texto debería ser distinta. Mais ou menos assim. Más o menos así. Pai, Papá, sim, meu filho, sí, hijo. eu estou vendo aqui Yo estoy viendo aquí o cutelo, o fogo e a lenha. fuego, la leña. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Acho que Isaac perguntou mais ou menos Yo assim, creo que Isaac preguntó más o menos así, com as pernas tremendas. con una esperanza tremenda. A resposta de Abraão La respuesta de Abraham mostra um homem talhado por Deus. muestra a un hombre que ha sido formado por Dios, tallado por Dios. Um homem que estava pronto a ser bênção entre as nações. Un hombre que ya estaba listo para hacer bendición a las naciones. Pronto para ser um abençoador daqueles que estavam ao seu redor. Listo para hacer bendición. A las E naciones bênção para a alrededor. vida do seu próprio filho. Y bendición para la vida de su propio hijo. Quando Isaac perguntou onde está o cordeiro para o holocausto, Cuando Isaac le preguntó, ¿dónde está el cordero para el holocausto? qual foi a resposta de Abraão? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Eu não sei no texto em espanhol, No está así. não está assim. Talvez a versão brasileira responde assim. En el texto, en la versión en castellano no lo dice tan claro, pero la versión brasileña lo dice muy claramente. Deus proverá para si o Deus cordeiro para o holocausto. Se proveerá un cordero para el holocausto. Ele não diz, Deus proverá para mim, meu filho, que estou pronto a perder meu filho amado. Abraham no le responde, Dios proveerá para mí un cordero. Ya que E nem diz, Deus proverá para você que está frito. Ni tampoco dice a su hijo, Dios te va a proveer a ti que estás frito. Ele diz, Deus proverá para ele próprio o cordeiro para o holocausto. Lo que Abraham responde es, Dios se proveerá para sí mismo. Porque no final das contas não era a vida de Isaac que estava mesmo em julgamento naquele Porque, momento. al final de cuentas, no era la vida de Isaac la que estaba en juego. Não era a vida de Isaac que estava sobre perigo naquele momento. No era la vida de Isaac la que estaba bajo peligro. Era a aliança do Senhor. Era el pacto. Era a del Señor. sua palavra. Era a sua palavra. E Abraão sabia disso. E Abraão E sabia. ele descansou nisso, E ele por descansou. saber quem era o seu Deus, por ter aprendido sobre Porque quem él era ya Deus. sabía quién era su Dios, él había aprendido quién era su Dios. Deus proverá para si próprio o cordeiro para o holocausto. Dios se proveerá para sí mismo un cordero para el holocausto. E é impressionante como Isaac
compartilhava das convicções, fé e obediência de Abraão. Y es interesante cómo Isaac comparte las convicciones, la fe de Abraham. Estou aqui imaginando Yo aquí me imagino a resposta dada por Abraão. la respuesta que Dios que, E lo que Abraham le dio. Isaac continua subindo um monte até o cume com seu pai. Isaac igual siguió subiendo hasta la cima del monte con su papá. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos Cuando Isaac nació, perdón, sí les digo, Abraham tenía 100 años, e Sara 90. Sara 90. Ora, se Isaac, creem alguns estudiosos, tinha naquele momento uns 20 anos, Y si Isaac tenía en este episodio aquí alrededor de 20 años ya, Abraão teria ¿Abraham tendría cuánto? 120. 120. Agora imagine Abraão chegando com Isaac lá no cume do monte. Ahora imagínense, Abraham llega hasta la cima del monte con Isaac. Acho que ocorreu mais ou menos isso. Y yo me imagino más o menos esto. Ele acha uma pedra, Encontró una piedra, se senta, se sentó, cansado de subir aquele monte, cansado de subir ese monte. e diz: Isaac, por favor, arrume umas pedras e prepare um altar. Y le dice, Isaac, por favor, junta unas piedras, prepárate un altar. Enquanto ele ainda tomava fôlego, Israel tomaba aire. mandou achar madeira, Le pidió que encontrara la madera, coloque em cima das pedras, ponla sobre las piedras, vem aqui. ven aquí. Ele tira a corda que usa como cinto Y se sacó el cordón que usaba como cinturón e diz para y Isaac: le dice a Isaac, brasileiro é muito emotivo, los brasileños son muy emotivos, estende tua mão. extiende tus manos. Isaac estende. Isaac, extiéndelas. Ele se deixa oferecer. Y Isaac se deja ofrecer. Conseguimos ver em Isaac o tipo de Cristo, Logramos ver que Isaac es un tipo de Cristo, o único filho, hijo único, filho amado, hijo amado, que há a palavra sobre ele, que o seu sacrifício precisa ser feito, que hay una palabra sobre él de que el sacrificio debe ser. que se permite oferecer, Y él se permite ofrecer. porque convenhamos, Porque estemos de acuerdo en esto. se Isaac resolvesse não se permitir ser amarrado, Porque si Isaac no hubiese querido que lo amarrara, ele com 20 anos era só começar a correr, con 20 años era solo que corriera. e Abraão com 120 anos não ia pegar ele nunca. Abraham con 120 nunca lo iba a agarrar. Ele se deixa amarrar. Isaac se dejó. Ele é o tipo daquele que viria como um cordeiro de Deus para se oferecer voluntariamente na cruz do Calvário. Él es el tipo de aquel Un que se le único. ofrecer Um voluntariamente. único filho de Deus, amado do Pai, El único hijo de Dios, amado del só Padre. porque o homem não poderia pagar o preço pelo seu pecado. Solo porque los hombres no O podían cordeiro pagar el se precio. ofereceu voluntariamente como um sinal do amor do seu Pai. El cordero se ofreció voluntariamente como señal de amor de su Deus coloca Isaac na lenha e estava mesmo pronto, diz o texto, para sacrificá-lo. Pone a Isaac en la leña y ya estaba, incluso dice el texto, listo Abraham para sacrificarlo. Até que Deus supre aquele cordeiro que é sacrificado pelos dois diante do Senhor em um culto de ação de graça. Hasta que finalmente Dios ofrece un cordero y lo provee que puede ser entregado por los dos. Somos chamados como igreja para testemunho entre os povos. Somos llamados como iglesia para hacer testimonio entre los pueblos. Não há outro propósito maior de termos sido salvos pelo Senhor. No hay un propósito mayor por el cual fuimos A salvados. sua missão de abençoar as nações é o motivo de sermos chamados. Su misión, perdón, de ser bendición a las naciones es el motivo por el cual Él nos llamó. Ou seja, o Senhor nos tornou igreja para o seu testemunho. O sea, Dios nos tornó iglesia para su testimonio. E podemos sim sermos abençoadores, Y sí, podemos ser bendicionados. desde que sejamos Desde obedientes, que seamos obedientes, de forma imediata, incondicional, inmediata y condicional, comprometidos com Sua palavra, comprometidos con su palabra. mesmo que haja um preço a pagar, Aun cuando hay- mesmo que tenhamos que abrir mão daquilo que nos é mais Aun precioso, cuando tengamos que abrir mano de lo que desde nos que o falta, cumprimento da palavra seja a nossa caminhada nesse mundo. sabiendo que el cumplimiento de esa palabra será nuestro caminar. Tendo certeza plena, em convicção que o Senhor fará amanhã o que prometeu hoje. Debemos tener certeza que el Señor hará mañana lo que E nos que prometió. cada aliança, cada promessa, cada pacto feito pelo Senhor será cumprido. Que cada pacto y promesa del Señor será cumplido. E Ele mesmo providenciará que isso aconteça por conta da sua glória. Y Él mismo lo proveerá. Él hará que esto suceda por su gloria. É o nome dele que está sobre a vida da sua igreja. Es su nombre el que está sobre su Ele é
fiel Él es fiel e espera que sejamos. y Él espera que nosotros lo hagamos. A minha oração pela igreja de Santiago Mi oración por la iglesia de Santiago é que o Senhor levante jovens corajosos a viver uma vida cristã autêntica, es que Dios levante a jóvenes valientes que vivan una vida cristiana auténtica, prontos a pagar o preço de serem obedientes a Deus e a sua palavra. listos para pagar el precio de ser obedientes. E a esse Dios. país está para ver uma igreja que causa impacto nessa geração. Y esta iglesia aún tiene que ver, este país, perdón, aún tiene que ver una iglesia que cause impacto en esta generación, Para a glória dele. para la gloria de Vamos Dios. orar? Oremos. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Gracias, Padre, por tu palabra.